Olá, povo de Deus, boa tarde, ou melhor, bom final de tarde, bom início de noite. Hoje, terça-feira, segundo dia do nosso estudo bíblico aqui, nesse canal que tem sido bênção para a minha vida, bênção para a sua vida, com certeza bênção para tantas outras vidas, que tem a oportunidade de estar estudando aqui conosco nesse estudo bíblico semanal. O pastor Robson tem também feito ao longo das semanas aí, nós estamos aí desde o início da pandemia, tendo essa postura de poder estar junto com você, estar junto nesse tempo contigo, para ensinarmos e aprendermos juntos, Na verdade, a ideia aqui é compartilharmos para que possamos tanto ensinar quanto aprender uns com os outros, E esse feedback tem sido maravilhoso, essa troca tem sido fantástica e nós temos aí tido essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de crescermos juntos na palavra de Deus. Bom, ontem estávamos introduzindo essa palavra, introduzindo esse estudo, falando que o texto base, o texto áureo para esse estudo é o texto que está em Mateus capítulo 7, mais precisamente nos versículos 19 e 20, que falam do fruto, Mas nós queremos hoje ainda aumentar esse leque de possibilidades, dessa perícope, ou seja, dessa porção do texto que Deus nos apresenta nessa semana, para conversarmos um pouco sobre isso e até mesmo analisarmos um pouco aquilo que nós temos sido. Por exemplo, será que nós estamos sendo árvore que temos gerado frutos, bons frutos para Deus? E quando eu falo bons frutos para Deus, não significa, querido, que nós estamos aqui gerando frutos para entregar para Deus. Não, nós estamos gerando fruto para alimentar outras pessoas e quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo para Deus. A Bíblia vai dizer que quando nós fazemos para os pequeninos, quando nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. E é por isso que eu te convido a alimentar outras pessoas com os frutos que Deus está produzindo na tua vida, Quando você vai no hortifruti e compra um cacho de banana, melhor, um cacho não, vamos botar uma dúzia de banana, e as pessoas não comem essas bananas ao longo da semana, come uma outra, o que você vai começar a perceber é que esses frutos eles vão apodrecendo ali na tua cozinha, na tua despensa, e começam a dar insetos, começa a dar mau cheiro, e aí você muitas vezes precisa jogar esse fruto fora. O que acontece é, quando nós temos frutos para alimentar os outros, esses frutos não podem estragar, eles não podem apodrecer dentro da nossa casa, eles não podem apodrecer dentro de nós, eles precisam ser partilhados, vamos alimentar as pessoas, Eu preciso comer um fruto aqui? Sim, mas eu tenho 10, então peraí, eu preciso distribuir esses 10 frutos para que eu não venha a sofrer com a perda desses frutos e perdendo também a possibilidade e o privilégio de poder alimentar outras pessoas. Então é disso que nós queremos falar essa semana. Por exemplo, quando nós lemos aqui o versículo 17, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É quase que uma regra matemática. Você entende que aqui é quase que uma regra matemática mesmo, não tem como dar errado. Aqui é exata, uma ciência exata que Jesus está trazendo, que o Senhor está trazendo aqui para nós. Que ciência exata é essa? Não tem como a árvore boa dar maus frutos. Não tem como a árvore má dar bons frutos. Então, é uma equação onde você não tem muito o que fazer. Ou você tem um coração bom, ou você tem um coração mau. Você não pode... É por isso que a Bíblia vai dizer que não tem como sair da mesma fonte água doce e água amarga. Exatamente por quê? Porque nós estamos falando de uma fonte. Essa única fonte, ela produz apenas um tipo de água. A árvore boa, ela vai produzir frutos bons. A árvore má vai produzir frutos maus. Significa que a árvore má nunca vai gerar frutos bons. E aí alguém pode perguntar: pastor, mas olha só, nós estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando aqui de gente. Essas pessoas não podem ser transformadas?
Sim, é claro que podem. Essas pessoas não só precisam, não só podem, como elas devem ser transformadas. Elas devem desejar isso. E a partir do momento que ela deseja a transformação e que Jesus faz essa transformação na vida delas, elas começam a gerar frutos, né, que vão mostrar essa transformação. A partir do momento que essa pessoa se diz transformada, mas os frutos que ela gera não são frutos, né, baseados naquilo que dentro da vontade de Deus, isso significa que nós temos aí uma dificuldade, né, de entender que houve realmente uma transformação nessa pessoa. E aí o que pode estar havendo ali é que a pessoa ela vive de um jeito, né, mas ela produz, ela diz que produz outro tipo de frutos. Não, e não tem como a árvore má produzir frutos bons, não tem. Da mesma forma como não tem como a árvore boa, né, produzir frutos maus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é importante, por exemplo, olhar para o texto de Gálatas, né, que é o texto que fala, por exemplo, dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, ele vai dizer, por exemplo, mas o fruto do Espírito é amor. Observa que depois de amor, você vai ter aqui vírgula, e você vai ter alegria, vírgula, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses aqui são frutos do Espírito, que estão em Gálatas 5, 22. Mas eu quero falar, a princípio, do amor. Amor, ele é algo tão precioso para Deus. O amor é tão precioso para Deus que ele além de ser fruto, ele é dom do Espírito. Ele é dom e ele é fruto. Por quê? Porque quando você recebe os dons do Espírito, isso significa, querido, que você já é alguém que conhece o Senhor, vive no centro da vontade dele, já reconheceu o Senhor Jesus como único e eterno Senhor da sua vida, e aí você recebe ali dons. Existem dons que são compartilhados, né? Virtudes que são compartilhadas e outras não. Por exemplo, quando nós falamos aí de alguns aspectos da natureza de Deus, né? Existem dons que são incomunicáveis. Tem dons que só Ele tem, né? Imutabilidade, Ele não muda, né? Então, quando nós temos aqui o amor, que é um dom de Deus, que é revelado a nós por Deus e que é derramado por Ele sobre nós, que é partilhado e compartilhado conosco, nós temos tanto o dom quanto o fruto do Espírito. Aquele que tem o dom de amar, ele tem frutos de amor. Entende? O dom de amar precisa produzir frutos de amor. Quando você diz ter o dom de amar, mas você não consegue amar o próximo, talvez você esteja dizendo que tem o dom de amar, mas você não ama. Entende? Talvez você tenha... mas pastor, mas assim eu amo, mas eu não perdoo, não consigo perdoar. Não. Uma coisa está atrelada à outra. Se você ama, se você tem o dom, você precisa usar o fruto, né, que vem totalmente ligado, né, com o amor, porque nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não dá uma coisa e segura outra e retém outra. Não. O Espírito Santo, ele, logicamente, que os dons, eles são partilhados com o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo seja edificado. Por isso que você vai ter pessoas ali usando vários dons, vários talentos, mas não significa, queridos, que o dom de amar, ele é dado para uns e não para outros. Amor, ele é um dom universal, ou seja, todos precisam ter, todos têm, né? O amor de Deus, ele alcança a todos, e a partir desse amor que alcança a todos, ele automaticamente, né, partilha esse amor conosco. Então ele é um dom universal, ele é um dom para todos nós utilizarmos sem moderação, né? Mas você precisa gerar frutos de amor. Frutos de amor precisa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Amar alguém, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, precisa ser algo que tem que acontecer todos os dias.
Sabe, você não pode simplesmente pegar e falar, não, hoje eu não vou usar o dom de amar, eu vou guardar ele dentro da gaveta, eu não vou usar o fruto do Espírito, amor, e vou guardar dentro da gaveta porque hoje eu não quero amar ninguém. Não existe. Você não tira e coloca dons e frutos do Espírito na tua vida ao teu bel prazer. Não, não é assim que funciona. Nunca foi assim. E nunca será assim. É importante observarmos, queridos, que o amor ele precisa ser praticado. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser vivido. Sabe, começa dentro de casa, por exemplo. Começa falando, na semana retrasada nós falamos sobre esse dom de amar e falamos ao longo de toda a semana. Começa falando, por exemplo, para os seus filhos, começa falando para os seus pais, começa falando para o seu esposo, para a sua esposa, começa falando, sabe, para as pessoas da tua parentela, começa falando. Faça um exercício de amor diário. Comece ajudando pessoas que você jamais imaginou que ajudaria. Comece fazendo o bem ao próximo e você vai perceber que isso vai gerar ainda mais amor em você, isso vai gerar ainda cada vez mais desejo de fazer o bem para outras pessoas, mesmo que você não os conheça. Comece a viver esse fruto de uma forma mais intensa. Comece a se preocupar com o outro, comece a se colocar no lugar do outro, por exemplo. Comece a colocar o outro, por exemplo, como prioridade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil colocar o outro como prioridade quando nós vivemos num mundo onde nós precisamos lutar cada um por si ou tentando sobreviver a cada dia. Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. É possível viver os dons do Espírito. É possível viver os frutos do Espírito. É possível ser árvore boa que dá bons frutos. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amanhã estaremos juntos. Na quarta-feira, nosso terceiro dia do estudo bíblico aqui, nesse canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Macaé. Eu quero te convidar para estarmos juntos, mais uma vez, falando dos bons frutos da árvore boa, que em nome do Senhor Jesus você é. Amém? Fica na paz e até amanhã.